Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e entrou na casa de Simão. A sogra de Simão estava sofrendo com febre alta e pediram a Jesus a favor dela. Inclinando-se sobre ela, Jesus ameaçou a febre e a febre a deixou. Imediatamente ela se levantou e começou a servi-los. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes, atingidos por diversos males, os levavam a Jesus. Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava. De muitas pessoas também saíram demônios gritando: Tu és o Filho de Deus. Jesus os ameaçava e não os deixava falar, porque sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. As multidões o procuravam e, indo até ele, tentaram impedi-lo de que os deixasse. Mas Jesus disse: Eu devo anunciar a boa nova do reino de Deus também nas outras cidades, porque para isto é que fui enviado. E Jesus pregava nas sinagogas da Judeia. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. Por que Jesus pregava e curava? Como ele fazia isto? É que ele estava cheio do Espírito Santo. João Batista tinha falado, antes do batismo de Jesus: Eu vos batizo na água, mas eis que vem outro mais poderoso do que eu, a quem não sou digno de lhe desatar a correia das sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Jesus foi no Rio Jordão, recebeu um batismo, não de conversão, mas a plenitude do Espírito Santo. Ele foi mergulhado na água viva. A natureza humana foi tomada pelo Espírito Santo. Quando todo o povo ia sendo batizado, também Jesus foi. Estando ele a orar e pedir, o céu se abriu. O Espírito Santo desceu sobre ele em forma corpórea, como uma pomba. E veio do céu uma voz: Tu és o meu filho bem amado, em ti ponho minha afeição. É uma grande lição para todos nós. Nós precisamos desta mesma força do Espírito Santo. Jesus começou a vida pública dele, e a força do Espírito Santo estava sobre a natureza humana dele. Ele anunciava boas notícias. Ele era uma pessoa da palavra de Deus. Ele tinha autoridade também. Nós temos em Lucas 4 as tentações no deserto. Jesus, cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi levado ao deserto, porque ele queria receber todas as inspirações do Espírito Santo. O demônio tentou. Então, quando a força do Espírito Santo está em nós, nós temos a libertação. Uma vida nova vem para cada um de nós. E de todas as maneiras possíveis, ele foi tentado pelo demônio.
com a palavra de Deus, ele expulsava. Então, o Espírito Santo agindo em nós, nos liberta, porque ele é o santificador. Jesus, cheio do Espírito Santo, foi no deserto. Jesus com autoridade. Nós temos aquela passagem também de Lucas 4:14. Jesus, cheio da força do Espírito Santo, voltou para Galiléia e entrou na sinagoga. E ele ensinava, e todo mundo ficava admirado com a autoridade dele. Olha a força espiritual que estava na pessoa de Jesus. Ele abriu o livro de Isaías, ele leu: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Espírito Santo me ungiu. E esta unção é de libertação, é uma força para evangelizar. O Espírito do Senhor está sobre mim, porque ele me ungiu e enviou-me para anunciar a boa nova aos humildes, aos pobres, para sarar os contritos de coração, para anunciar aos cativos a redenção, aos cegos a restauração da vista, para pôr em liberdade os cativos e para publicar um ano da graça de nosso Senhor Jesus Cristo. O Espírito Santificador nos liberta e nos dá uma força com autoridade para anunciar a boa notícia do Senhor. Deus conferiu a Jesus a unção do Espírito Santo. E Deus dá para nós também esta unção, esta força, essa inspiração do Espírito Santo. E Ele dá também poder. Jesus passou por todo lugar como um benfeitor. Curava todos os que o diabo mantinha escravizados, pois Deus estava com ele. Mais uma vez, a mesma coisa tem que acontecer com cada um de nós. O Espírito Santificador liberta e dá poder para evangelizar, e um zelo pela evangelização. Agora, Jesus Cristo, como disse o João Batista, Ele mesmo nos batizará no Espírito Santo. Então, Jesus vem para pessoalmente comunicar o dom de uma vida nova a cada um de nós. E Ele diz: recebeu o Espírito Santo, soprando sobre eles, para inaugurar uma nova criação e comunicando a eles também o poder para perdoar os pecados. Na passagem de hoje, diz o seguinte, que Jesus saiu da sinagoga. Ele estava transmitindo boas notícias na sinagoga. E ele entrou na casa de Simão, a sogra, estava com alta febre, e pediram, e ele inclinou-se e ele mandou embora. Mais uma vez, Jesus libertador mandou embora. Imediatamente ela se levantou e começou a servir. Ao pôr do sol, todos os que tinham doentes atingidos por diversos males os levavam a Jesus. E Jesus colocava as mãos em cada um deles e os curava, porque Ele é o Salvador. Ele é o libertador. E o Espírito do Senhor estava sobre ele. Até os demônios saíram gritando: Tu és o Filho de Deus. E ele proibiu que falassem, porque eles sabiam que ele era o Messias. Ao raiar do dia, Jesus saiu e foi para um lugar deserto. Aí que está. O Espírito Santo liberta, dá força para evangelizar e nos dá um novo tipo de oração. Passamos a ser contemplativos, passamos a ser adoradores por causa da força do Espírito Santo. Jesus sempre se retirava para orar, é um grande exemplo para todos nós também.
As multidões estavam procurando Jesus, que ele estava escondido, em cima de uma montanha, orando. E indo até ele, tentaram impedi-lo de que ele os deixasse. Não vai embora, Jesus, não. Mas Jesus diz: eu devo anunciar a boa nova do reino também às outras cidades. Porque para isto é que eu fui enviado. Esta é a minha missão, evangelizar. O Espírito do Senhor está sobre mim, me impulsionando para ir e anunciar boas notícias. E Jesus pregava nas sinagogas da Judeia. Esta mesma liberdade tem que vir para nós, um zelo pela evangelização. E tudo isso vem a partir da oração, de adoração. Quando nós somos pessoas contemplativas, em comunhão com nosso Deus. Este é o grande, grande segredo. Recebemos a unção do Espírito Santo. E sabe o que acontece? Nós temos a palavra. Sim, nós temos o livro. Mas nós temos a palavra, a comunicação interior de Deus. Nós temos a palavra exterior e nós temos a palavra interior. E por causa do sopro do Espírito Santo, movendo dentro de cada um de nós, aí a evangelização tem um poder. Porque esse livro foi escrito por pessoas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Foi escrito e é palavra inspirada. E se nós somos pessoas da palavra, a nossa evangelização vai ter um poder. Nós somos possuídos pela comunicação de Deus. Somos tomados, temos que ser mergulhados no divino Espírito Santo. Quer dizer que existe uma unção, uma inspiração que vem para cada um de nós. Tendes uma unção que vem do Santo. É o Espírito Santo agindo em nós. Todos vós sabeis disto. É João, na primeira epístola dele. A alma, nós amamos a Deus com o mesmo amor com que nós somos amados. Nós amamos a Deus no Espírito Santo. É o Espírito Santo, amor, nos amando, que toma posse de nós, e com esse amor do Espírito Santo, amamos o nosso Deus de volta. Jesus promete para nós uma vida de amor divino. Sim. O amor divino entrando dentro de nós. Jesus promete para nós uma vida de liberdade. Se Deus vos libertar, sereis verdadeiramente livres. Nós temos uma vida de fé, acreditamos que Deus está conosco. E nós temos uma vida de oração. Temos uma vida de adoração. Com esta vida de adoração, nós amamos o nosso Deus. E a esperança cresce em nós. E daí, consequentemente de tudo isto, nós temos uma vida de testemunho, de falar de nosso Deus. A obra que Ele faz em cada um de nós.
Deus faz uma obra maravilhosa nos humildes. Ele perdoa os pecados, mas Ele dá palavras de sabedoria. Ele se comunica a nós e conseguimos saber a vontade dEle. Deus fez uma obra maravilhosa, uma pobre virgem, lá de Nazaré. Por causa do desejo dela de ser apenas a escrava do Senhor, Ele a fez a mãe de seu Filho, Jesus Cristo, nosso Senhor. Nós terminamos dizendo: vem, Espírito Santo, vem fazer uma obra em cada um de nós. Responde a palavra de Deus agora.